Olá, você está no nosso canal do YouTube, Família Amor e Cuidado. Eu sou Zé Martins Filho, médico pediatra. E eu estou sempre aqui mandando informações. E hoje eu estou respondendo uma questão que foi me mandada pela Lene e pelo Nando. Muito obrigado por estarem vendo as nossas mensagens, mandando questões. E todo mundo pode fazer isso, o que for possível a gente responde. Eles estão preocupados com a questão da moleira dos nenês, dos recém-nascidos. O que é a moleira? Nós chamamos de moleira genericamente, o povo chama de moleira, as fontanelas. O que são fontanelas? São espaços no crânio dos bebês que ainda não houve uma soldadura dos ossos do crânio. Você tem uma na frente chamada bregma, que é um losango aqui bem em cima da cabeça, e tem outra lá atrás chamada lambda. Qual a importância disso e para que elas servem? As fontanelas ou as moleiras que vocês chamam, junto com as suturas cranianas, porque os ossos do crânio, eles não nascem soldados, eles nascem soltos. Então, e até para facilitar o trabalho de parto e a descida do bebê pelo canal de parto, porque quando há um acavalgamento dos ossos do crânio, para o crânio ficar mais menorzinho o diâmetro e passar melhor no canal vaginal. E a moleira é um lugar em que não há calcificação também porque ela permite essa elasticidade. Eu já falei uma vez aqui que o crânio dos bebês e logo nos primeiros meses de vida, eles são muito elásticos, como se fosse uma bolinha de ping-pong. Você aperta, ele dá uma maciadinha e volta ao lugar. Por a característica dos ossos nessa época e também por essa flexibilidade dos ossos se encaixarem e as moleiras serem um espaço que pode ser reduzido. E também, com o crescimento no primeiro ano de vida, no desenvolvimento da criança, essas moleiras vão se fechando, elas vão se ossificando. E geralmente elas ocorrem o seu fechamento completo por volta de 1 ano de idade. Até 1 ano de idade você ainda tem aquela coisa mais molinha ali e tal, que as famílias têm medo, põem a mão, tem um monte de mitos que não pode apertar. Não é verdade. A moleira é uma maneira de você ver um pouquinho a pressão intracraniana. Por exemplo, a gente sabe, se uma criança se desidrata gravemente, como o cérebro vai ficar um pouquinho mais diminuído, mais murchinho, você vê que a fontanela pode afundar. É a depressão de fontanela na desidratação aguda. Quando você tem hipertensão intracraniana por algum motivo, você pode dilatar. Quando você tem dor de cabeça por algum motivo, é porque pode haver alguma coisa cerebral que está estendendo o teu cérebro. Como está a caixa óssea já fechada, se a moleira já fechou, você sente dor, você pode ter náusea, você pode ter vômito. E a moleira, ela permite essa labilidade. Na verdade, a maior parte dos receios que estão associados à moleira são puros mitos. Não tem nenhuma importância. Claro, você não deve bater, você não deve apertar qualquer coisa numa criança. Você não vai apertar mesmo o nariz, a orelha, o olho. É um lugar mais plástico, E ela está associada ao crescimento craniano. Você sabe que o pediatra, no primeiro ano de vida, vê muitas vezes os bebês, Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou até um programa de quantas vezes um bebê deve ser visto no primeiro ano de vida. Só no primeiro mês de vida, eles pedem para a criança ser vista 2 ou 3 vezes com intervalo de 10 dias. Porque é o momento que mais pode acontecer problemas e o pediatra tem que ficar atento. Depois vai ver uma vez por mês até 6 meses. Depois de 6 meses, pode ser uma vez a cada 2 meses. Por quê? Para ver o desenvolvimento neuromotor, para ver como é que está esse crânio, para ver como está essa fontanela se ossificando e fechando, e também medindo o perímetro cefálico. Se a fontanela não fechou depois de 1 ano, isso é sinal de que precisa ser analisado o que pode estar acontecendo. Pode acontecer isso numa doença muito grave, chamada hidrocefalia, quando você tem uma dificuldade dos líquidos cefalorraquídeos dentro do cérebro, e aí começa a desenvolver uma pressão aumentada e uma dilatação. O perímetro cefálico cresce muito e a moleira vai se distendendo. Ao contrário, quando você tem uma microcefalia, que é quando há soldadura precoce ou então o cérebro já nasce soldadinho, que pode ser chamada cranioestenose, as moleiras praticamente não existem, são muito fechadas. Então o médico, quando ele examina um bebê, ele vai medir o perímetro cefálico, ele vai palpar a molela da frente, a molela de trás, ver se está aberta, se está crescendo bem. Cada vez que você volta no pediatra, ele vai medir tudo isso, vai palpar e vai ver como é que essas moleiras estão se apresentando. Na maior parte das vezes, 7, 8 meses de idade, você começa a perceber que elas estão se ossificando, estão fechando. É quando o perímetro cefálico já cresceu bastante, já está chegando perto de uma hora em que ele vai desenvolver um pouco mais lentamente. Geralmente, com 1 ano de idade, ela fecha sem sintoma nenhum. Se não fecha nessa idade, tem que seguir. Às vezes pode fechar um pouquinho mais tarde, 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, mas tem que ficar atento.
Tem que descartar ou uma hidrocefalia, ou uma crânioestenose, ou uma microcefalia, e a fontanela indiretamente acaba te ajudando a ter essa visão. Ela é muito menos, vamos dizer assim, lábil do que as pessoas imaginam, porque ela não tem osso, mas ela tem, evidentemente, uma proteção importante. Claro que ninguém deve ficar apertando. Antigamente até se fazia punção de fontanela para colher sangue de bebês. Eu fiz muito isso, graças a Deus isso agora não se faz mais, é um absurdo, a gente não usa mais fazer isso. E mesmo antigamente a gente só fazia isso em último caso, quando era muito difícil colher sangue para alguma emergência e tal. Hoje em dia é totalmente contraindicado e a gente não recomenda. A moleira deve ser respeitada nesse sentido, mas não é nada exagerado. Às vezes as pessoas se assustam porque vê ela pulsando. Por quê? Porque ela tem circulação ali embaixo, e às vezes olha e ela dá uma balançadinha. Nada de anormal, faz parte também desse sangue circulando dentro do cérebro e a pulsação. Se ela fica muito dura, se ela se distende, se o crânio cresce demais ou se não cresce, geralmente a fontanela também mostra algumas alterações. Não se preocupe com exageros. Tem gente que faz toucas, protege. Não é por causa da fontanela, é mais assim da proteção de bebês que estão começando a engatinhar, começam a andar e que tem tendência a cair e bater a cabeça. Por quê? Porque o crânio ele é quase 1/3 do volume total do organismo nessa fase do crescimento, e mais pesado. Então, quando uma criança cai nessa idade, ela tende a bater a cabeça muito mais que outras pessoas. Tá bom? Esse é o problema das moleiras, estou aqui para responder. Grande abraço para vocês dois. Lene e Nando, obrigado pelas perguntas. Grande abraço.